Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, do canal deles, está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nesse canal, deixe seu like, se inscreva no canal e sem enrolações, vamos pro vídeo. Advogada do banqueiro Viviane Barsi, uma das advogadas aí, o consultório, ela foi correndo dizer, não, mas eu nunca falei com o banqueiro Daniel Vorcaro. Pois bem, ela tinha o direito, né, de falar com ele porque ela compõe a equipe de advogados do não nesse caso do Banco Master, mas no caso da consultoria toda que o Vorcaro solicitou. Portanto, Paula, até agora nós estamos esperando uma explicação sobre os 129 milhões, porque a gente sempre comenta aqui que o noticiário brasileiro ele entra numa velocidade impressionante, mas certas coisas a gente não pode deixar de falar, como a anistia, como os presos do 8 de janeiro, como Felipe Martins, presidente Jair Bolsonaro, que é um preso político também, Daniel Silveira. E nesse contexto do que a gente nunca pode esquecer de falar, é de 129 milhões em honorários para a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Até hoje, Paula, isso não foi explicado. Não sei se o Senado vai continuar nesse silêncio, né, eterno de não questionar de maneira incisiva esses 129 milhões. A gente sabe que muitos estão preocupados com a eleição, mas em algum momento o cenário precisa criar uma espinha ereta e cobrar uma explicação plausível se houver alguma, não é, Paula? Porque 129 milhões, com todos os advogados que a gente conversa dentro e fora do Brasil, é uma cifra que não existe em contrato algum. Fabi Barroso, muito boa noite, seja bem-vinda. Fabi fazendo jornada dupla, saiu do Jornal da Oeste, segunda edição, hoje conosco. Fabi, muito bem-vinda, é interessante, curioso esse parecer, né, que foi providenciado pelo escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, assinada aí por 3 advogados. A gente lembra que desses 129 milhões de reais, o Master declarou o pagamento de 80 milhões, porque o contrato não foi até o fim, porque o banco foi liquidado antes disso. Fabi, é curioso que eles falam, olha, pode ir lá captar nos fundos de previdência, que são aqueles fundos dos servidores públicos, né, municipais, estaduais, que reservam aquele dinheirinho para depois fazer aposentadoria, né, um dinheiro que de repente, daqui a pouco, quando eles forem tentar ali a aposentadoria, pode ser que não tenham mais esse valor, porque eles não estão garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Muito diferente do que aconteceu com aqueles CDBs das pessoas físicas que investiram no Master, tiveram o ressarcimento pelo Fundo Garantidor de Crédito. Não é o que acontece com esses fundos de pensão, não é, Fabi? Só a Rio Previdência investiu mais de 3 bilhões e meio no Banco Master. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Ludmila. Boa noite a todos aqui da audiência do Oeste Sem Filtro. É uma honra estar aqui com vocês. Jornada dupla, mas vamos lá. Primeiro, faz parte, né, do que já tinha sido noticiado, do compliance aí contratado pelo Master, a empresa, né, o escritório de advocacia Viviane Barsi de Moraes, faz parte. A diferença aqui, que além do que você disse, eu vou abordar, mas a questão também é o seguinte, nós precisamos verificar se este parecer foi dado simplesmente para dar algum tipo de legitimidade para já, no futuro, não se suspeitar do verdadeiro objeto do contrato, que poderia ser, né, o tráfico de influência e aproximação verdadeira do ministro Alexandre de Moraes ao Daniel Vorcaro, então estariam sendo aí puxadas, né, e tentando esconder a verdadeira relação econômica por um escritório e um banco, né? Eu acho que várias mensagens que já foram vazadas aí, que a gente já tem conhecimento do Vorcaro, Daniel Vorcaro, vai nesse sentido, de idolatrar o ministro Alexandre de Moraes, nesse sentido, né? Dizendo, inclusive, que ele tinha muito poder, né, em relação àquelas operações no Rio de Janeiro. E este exemplo que você deu
em relação aos fundos de pensão aí do Rio de Janeiro, a gente já viu a operação policial pertinente aí, essa operação, essa operação do Banco Master, a gente já viu reverberar, chegar ali no governador do Rio de Janeiro, a gente já viu que isso está em andamento. Agora, o que a gente não consegue aqui entender é por que o PGR não abre uma investigação para averiguar também o que foi feito em relação a esse dinheiro, 80 milhões recebidos, o contrato previa 129 milhões de reais, para algo que você não, já logo de cara, até para quem é leigo em direito, já sabe que é um dinheiro exorbitante para um grupo de advogadas, no caso aí, familiares do ministro Alexandre de Moraes, que assinaram esse parecer, mas que a gente sabe que, fazendo o levantamento mesmo, a mídia produziu isso, não existe substância suficiente, né, de atuações jurídicas nos diversos tribunais. O que a gente tem em Tribunal de Conta, dentro do Banco Central, são operações internas. E esse parecer, mais uma vez, mostra, né, que realmente não chegaria no valor exorbitante do contrato e dá a entender que parece-me que, inclusive, estão entrando em contrassenso ao que foi noticiado pelo próprio escritório da Viviane Barsi, né, no ano passado. Neste ano ainda nós tivemos a notícia ali que eles disseram, não, a gente fez aqui alguns contratos, teve aqui alguma entendimento do que devemos fazer, mas esse parecer, por exemplo, não foi mencionado. E ele vir neste momento aqui me parece muito mais uma desculpa, né, do que de fato algo a ser apurado, o que é uma pena, porque a PGR sobra, né, motivações aí para fazer essa investigação e responder aquilo que o ministro parece que ele esqueceu, né? Mas a gente vai lembrar todo dia. Por que foi pago 129 milhões de reais, ou melhor, você pretendia pagar, mas se recebeu 80 milhões de reais. Para o que foi noticiado até o momento, não orna muito bem com o que é praticado no mercado do mundo aí dos escritórios judiciários. Ludmila Lins Grilo está conosco, mas também está com um probleminha de conexão na internet. A gente está tentando restabelecer o contato. Enquanto isso, nós vamos a Brasília conversar com o nosso repórter Christian Costa, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi bastante criticado em virtude da decisão que suspendeu as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai por 90 dias. Uma decisão que ocorre depois da leitura de uma carta que foi justamente escrita pelo ex-presidente e foi lida pelo senador Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Christian Costa, muito boa noite, seja bem-vindo. Cris traz um pouco da repercussão dessa decisão do ministro justamente entre os colegas da corte, não é isso, Cris? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos no estúdio e também a nossa grande audiência. Paula, estamos em pleno recesso do judiciário, mas o ministro Alexandre de Moraes continua provocando polêmicas aqui no tribunal e em Brasília no geral. Eu conversei com alguns integrantes do Supremo em Paula, logo depois de o ministro ter proferido essa decisão que diz respeito ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O clima entre alguns ministros aqui, Paula, é de perplexidade, porque nem todos sabiam dessa decisão que o ministro Alexandre proferiria com relação ao senador Flávio. Um deles, por exemplo, classificou essa decisão como precipitada. Foi o que eu escutei de um dos interlocutores deste magistrado. Um outro disse que viu, inclusive, exagero do ministro Alexandre em um momento que nós estamos falando de ano eleitoral. Paula, um outro interlocutor também que eu conversei, de um ministro do Supremo, disse que, segundo este ministro, a decisão do ministro acaba por dar uma, abre aspas, munição para a oposição, algo que alguns dos ministros vêm evitando aqui. Um outro ponto, Paula, que gerou discordância entre outros ministros do Supremo é o que diz respeito à suposta propaganda eleitoral antecipada do senador Flávio, ele que é pré-candidato à presidência da República. Isso consta na decisão do ministro Alexandre, que inclusive pediu para que a Procuradoria Eleitoral avaliasse essa possibilidade. Um dos ministros discordou e muito dessa questão específica, porque ele disse o seguinte, olha, o senador é pré-candidato à presidência da República, ele nem sequer registrou a candidatura em si para se tornar candidato, as convenções partidárias não começaram, ainda tem um tempinho para que isso ocorra. Então, justamente não configuraria esta possibilidade. Então, Paula, essa é uma avaliação que, inclusive, não se restringe somente a uma ala minoritária do Supremo, uma ala que tem críticas ao que faz o ministro Alexandre e ao próprio o ministro Gilmar, os outros ministros, reverberou também nela do ministro
reverberou de uma forma negativa entre esses ministros, que disseram que o ministro Alexandre deveria ter pensado 2 vezes antes de determinar esta decisão, que suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro e, na sequência, também este pedido para que a Procuradoria Eleitoral avalie a possibilidade de uma eventual propaganda antecipada. Paula, então repercutiu bem mal aqui nos corredores do Supremo, inclusive para ministros que nem sequer estão aqui, que estão viajando, que a gente sabe que estão em recesso do Judiciário. Paula. Estamos no recesso do Judiciário, mas não param aí as notícias dos bastidores do Poder Judiciário aí em Brasília, não é, Cris? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai repercutir um pouquinho essa informação que você nos trouxe, eu já volto com você, espera um pouquinho que eu já te chamo novamente, Cris. Eu vou jogar para a Fabi esse bastidor do Christian Costa, de que realmente não repercutiu muito bem essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Alguns colegas entenderam que foi precipitado. Hoje também acompanhei o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dizendo que essa decisão pode beneficiar a campanha de Flávio Bolsonaro, principalmente na questão da suspensão do direito de visitas, pelo fato de ele ser o filho de Jair Bolsonaro, mas também o advogado do ex-presidente. Isso pode beneficiá-lo na campanha. É claro que a gente vai ter de acompanhar também os próximos passos. Daqui a pouco a gente vai falar também a OAB entrando com uma ação, né, justamente para questionar essa decisão do ministro Moraes, Fabi, mas quero te ouvir a respeito dessa decisão que repercutiu, claro, muito e tem impactos diretos na campanha do senador Flávio Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, ele age politicamente já faz algum tempo. E a gente já entendeu, já compreendeu que ele, politicamente dizendo, ele não tem o mínimo senso, né, inclusive de segurar decisões que ele acaba fazendo. Ele diz que são decisões judiciais, mas, no entanto, são claras perseguições, né, no campo aí usando o lawfare, usando as instituições para perseguir seus opositores. E essa decisão de 7 páginas deixou muito claro isso. Então, qualquer ministro, qualquer pessoa, na verdade, que tenha um pezinho na realidade, vai concluir lendo aquelas 7 páginas que, primeiro, aquilo resume o puro retrato do ódio que o ministro tem e, portanto, afasta ele de ser imparcial. Ele é totalmente parcial, ele não tem equidade, ele não tem a distância que deveria haver de um juiz, né? Fora que as outras violações, elas permanecem. Por exemplo, ele jamais poderia ser o juiz da execução. Então, cada decisão que ele dá reforça um problema crasso, que o juiz não deveria acumular essas funções. E é por esse motivo, inclusive, que nossa legislação é bem dividida nessas questões, para não virar essa perseguição pessoal, né? Então, nessa decisão, onde ele traz uma série de prints do que o Flávio fez, ele fala das cautelares essas impossíveis de serem cumpridas quando elas não são objetivas e elas conflitam com legislação que está em vigor no Brasil. Só foi revogado ali no gabinete, na cabeça do ministro Alexandre de Moraes. Já foi dito, mas vamos reforçar, que é um direito do preso, está lá na Lei de Execução Penal, artigo 41, inciso 3, que é um direito do preso de escrever cartas. Como isso, gente? De qualquer maneira, ele pode escrever cartas para se comunicar com o mundo externo e receber cartas. Isso está lá, né? Só tem que se enquadrar a penitenciária que está e no regime domiciliar ele deveria, então, receber algum tipo de regra para isso. O que não consta, diga-se, nas cautelares expressas por Moraes. Agora, quando Moraes se utiliza já disso para já julgar, né, inclusive prevendo aí que pode ser um crime eleitoral e etc., fazendo vários absurdos, quando ele estende, né, o que ele deveria julgar, inclusive de ofício, né, ele não foi provocado pelo Lindenberg Faria, se foi, não consta na decisão dele. Então, o que ele traz ali são várias violações a garantias fundamentais, mais uma vez, do presidente Bolsonaro. E uma delas que a gente vai discutir aqui, eu sei, que a gente vai falar a respeito da OAB e outras tantas, né, como, por exemplo, também ele fazer com que essas cautelares, uma delas, impossível de ser cumprida, o presidente Bolsonaro não pode ler redes sociais, com o mundo, né, todinho em volta, e deve ser assim porque ele está em uma casa e as pessoas ali têm celular. Então, se o presidente Bolsonaro assistir o nosso programa numa TV, ele pode. Se for através do YouTube, então ele não pode. Não há nexo com o que se quer punir, não há nexo com a nossa legislação, não há nexo com a realidade. Então, os ministros, vendo tudo isso, que eu falei de uma forma muito resumidamente, e nem entrei nos preâmbulos jurídicos, porque não se trata mais de qualquer característica jurídica, nós entendemos aqui
que é preciso, então, como que você para uma ação política? Os ministros têm que mostrar seu peso político, porque infelizmente todos eles têm. E isso Christian Costa apurou, bastidores ele pôs no plural, porque se ele não tivesse posto no plural, eu aqui, por acompanhar tanto tempo o Supremo Tribunal Federal, iria achar que é recado do ministro Gilmar Mendes. Mas aqui eu, Fabiana, estou... Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. É muito importante o seu comentário, a sua opinião, que vai ajudar os nossos vídeos a engajarem e chegarem para mais pessoas. Então, pessoal, Malafaia procura Flávio. Ouça a seguir esse meu conselho para você vencer as eleições. Pastor afirma ter sugerido o mesmo perfil então presidente antes de convencer o seu senador Braga Neto à chapa de 2022. O pastor Silas Malafaia defendeu o Senado Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro, pré-candidato à presidência, escolha uma mulher nordestina e não evangélica como companheiro de chapa. Falei para o Flávio, você precisa escolher uma mulher no Nordeste, disse Malafaia. A coluna lá, o Jardim do Globo, argumentou de alcance eleitoral. Essa escolha mostra que você é um cara de família, não rejeita a mulher. Para o pastor, o vice ideal deveria ser um nordestina raiz e que seja evangélica, porque Flávio já é evangélico sobre os nomes ligados ao agronegócio, ao setor empresarial. Pastor fez direto, não vamos somar. Conselho ignorado em 2022. Malafaia relatou a repetido Flávio uma estratégia que havia defendido o país sem sucesso em 2022, cerca de um mês antes da convenção que definiu a chapa presidencial do pastor, cerca de uma hora do Palácio do Planalto, tentando convencer Jair Bolsonaro a escolher um vice-nordeste. Expliquei para ele que era fundamental e importante escolher um vice-nordeste. Contou. O argumento era espelhar a lógica de Lula, que havia escolhido Geraldo Alckmin como vice para reduzir as vantagens de Bolsonaro em São Paulo, enquanto compensava as forças do petista no Nordeste. O nome sugeriu Malafaia foi o ex-ministro do Turismo Gilson Machado, do Pernambuco. Bolsonaro optou por Walter Braga Neto, um cara decente, brasileiro, fenomenal. Avaliou o pastor, mas não tomava nada a sua campanha. No dia da convenção, segundo Malafaia, a decisão já estava tomada. Nomes cortados. Entre os cortados são postos estão Tereza Cristina, do PPP do Mato Grosso do Sul, próximo ao agronegócio, do ex-presidente da Caixa da Economia Federal, Daniela Marques, do Republicano de São Paulo, nenhum das ruas e Caixa de perfil definido do Malafaia. Tereza Cristina, no Centro-Oeste, tem perfil fortemente identificado como agro semente do pastor, destacou uma estratégia para vice. Malafaia fez questão de frisar os limites da sua influência e uma opinião que dei a Flávio Bolsonaro e não tem o poder de decidir nada disso.